Olá, pessoas! Seguindo aqui com as nossas aulas de sociologia via SIGA, nesse período de quarentena. Vamos seguir aqui com as nossas aulas do tema socialização e controle social. No vídeo anterior a gente falou um pouco sobre o conceito de socialização, falamos um pouco sobre a interação social, como ela se dá. Hoje a gente vai seguir falando sobre alguns conceitos relacionados a esse tema. Então, retomando, como eu já expliquei para vocês no início do ano, as nossas aulas elas são basicamente para explicar conceitos. A gente vai aplicar esses conceitos, vocês vão aplicar esses conceitos nas outras disciplinas, nas disciplinas técnicas, na disciplina de história, disciplina de geografia. Então, as nossas aulas de sociologia são mais para discutir conceitos e dar para vocês uma base de reflexão sobre a sociedade e que também vão ajudar vocês futuramente na redação do Enem, coisas do tipo. Então, a gente vai focar mais em compreender esses conceitos. O primeiro conceito do vídeo de hoje é o conceito de grupo social. Então, retomando no vídeo passado, a gente falou das instituições sociais. Instituição é uma prática muito aceita e que tem uma determinada quantidade de regras. Então, a instituição é uma prática, como a gente deu, por exemplo, o casamento, é uma instituição, ele é uma prática. E cada sociedade vai ter um conjunto de regras a respeito dessa prática. As instituições são práticas mais ou menos aceitas por todos na sociedade, ou pela maioria das pessoas na sociedade, e que a sociedade julga importante para o seu funcionamento. Então, o casamento ele tem a função de unir pessoas que vão ter filhos e esses filhos vão dar continuidade à sociedade, e esse ambiente do casamento, da família, vai proporcionar a esses novos membros da sociedade, que são os filhos, a ter um primeiro espaço de socialização. Então, essa é a função do casamento, da instituição casamento dentro de uma sociedade. O grupo social, que a gente citou no vídeo passado, mas agora a gente vai trabalhar um pouco melhor, o grupo social é um grupo de indivíduos que se juntam por um determinado motivo. Então, a instituição ela não é um grupo de pessoas ou um lugar. A instituição é uma prática, a instituição social. O grupo social é um conjunto de pessoas, ok? Então, instituição é uma prática, grupo, conjunto de pessoas. Então, o grupo social, os grupos sociais, eles acontecem porque as pessoas ao longo da vida, os indivíduos ao longo da vida vão se inserindo em diferentes grupos. Cada um de nós pertence a vários grupos sociais. E a gente tem aqui uma lista de exemplos. As tribos urbanas que a gente trabalhou lá nas aulas de cultura e ideologia, quando a gente falou da identidade social. As tribos urbanas são um exemplo. A família, como um conjunto de pessoas, também é um grupo social. A família é uma instituição, a prática de um casal se juntar e ter filhos é a instituição. Agora, o conjunto de pessoas ali, a pai, a mãe e os filhos, é o grupo social, entenderam? Então, a família ela é um grupo social também, ela é uma instituição enquanto prática e ela é um grupo enquanto conjunto de pessoas. Os estudantes de uma escola fazem parte de um grupo, então a gente tem um grupo social dos alunos do Instituto Federal Farroupilha Campus Avançado Uruguaiana. É um grupo social. Os trabalhadores de uma empresa são um grupo social, e assim por diante. Esses grupos sociais, eles se constroem pela adesão dos sujeitos a determinadas formas de ação em comum. Então, um determinado conjunto de ações em comum faz com que um determinado grupo se constitua um grupo. O que faz um grupo ser um grupo é um conjunto de ações que as pessoas desse grupo têm em comum. E essas ações integram essas pessoas a uma coletividade específica. Então, o grupo social de alunos do Instituto Federal Farroupilha Campus Avançado Uruguaiana tem uma série de práticas em comum, como, por exemplo, frequentar as aulas do
Instituto Federal Farroupilha, e ao longo do tempo a convivência desses alunos vai fazendo com que eles tenham mais práticas em comum. Mas então, o que forma um grupo é o fato das pessoas, dos indivíduos desse grupo, realizarem as mesmas práticas, e essas práticas vão integrando essas pessoas ao grupo, vão fazendo com que esses indivíduos se sintam membros do grupo e o grupo reconhece esses indivíduos como membros do grupo, ok? Então, o que torna uma pessoa membro de um grupo é o fato dela agir, ter um conjunto de práticas, um conjunto de ações em comum com este grupo. Existem diferentes tipos de grupos sociais. Tem um grupo social que a gente chama de grupo social primário. Os grupos sociais primários são grupos em que as relações sociais são marcadas pela proximidade e pela interação direta. Então, são pessoas que se consideram próximas, são pessoas que estão próximas, né, fisicamente próximas, e são pessoas que interagem diretamente umas com as outras. São pessoas que se conhecem, interagem diretamente, têm uma relação de proximidade, uma relação afetiva forte. Esses grupos sociais primários tendem a ser grupos menores. Então, é um pequeno grupo de indivíduos com relação sólida de identificação de uns com os outros. Por exemplo, um grupo de amigos de infância. Um grupo de amigos que se conhece desde pequeno, né, desde a infância, e levam essa amizade até a vida adulta. Então, são pessoas próximas, que têm muito contato, que têm muita proximidade, que têm muita afinidade, que se conhecem muito bem. E então são pessoas que acabam tendo uma relação mais próxima. Então, esses são os grupos sociais primários. Os vínculos são mais fortes, os vínculos são mais estreitos. E esses grupos sociais primários, eles vão ter uma identidade comum muito forte, eles vão ter um conjunto de práticas muito forte, eles vão ter uma vivência muito próxima. Então, as relações entre essas pessoas são mais estreitas, ok? E a gente tem os grupos sociais secundários. Os grupos sociais secundários são marcados por relações impessoais. Então, o grupo social primário, relações de proximidade muito, muito fortes. O grupo secundário vai ter relações impessoais. Então, não necessariamente eu vou conhecer pelo nome, vou conhecer bem, vou conhecer profundamente todas as pessoas que fazem parte desse grupo, quando ele é um grupo secundário. Então, a minha interação com essas pessoas é basicamente através de regras e normas formais de organização. Então, essas relações, por isso, como são relações mais normativas, através de regras, através de normas, relações mais formais, são relações menos sólidas e também implicam um tempo menor de convivência entre essas pessoas. O exemplo, grupo de alunos de uma mesma escola. Os seus colegas de sala de aula ou de outras turmas fazem parte do mesmo grupo que você. E vocês têm uma relação social por frequentarem o mesmo ambiente. Mas às vezes você não sabe o nome de todo mundo. Às vezes, colega de outra sala, você não sabe nem o nome dele. Você não tem uma relação, necessariamente, você não vai ter uma relação próxima. Você não vai conviver tanto com essa pessoa, você não vai passar tanto tempo com ela. Claro que dentro desse grupo, você vai ter alguns amigos, você vai se relacionar com algumas pessoas que você vai acabar formando uma afinidade maior, tendo uma relação mais próxima. Mas, de um modo geral, os seus colegas do grupo social escola constituem uma relação de um grupo social secundário. Então você vai ter uma relação menos próxima com essas pessoas do que você tem com pessoas da sua família, do que você tem com amigos de longa data. Claro que algumas dessas relações de um grupo secundário podem adquirir características de um grupo social primário. E aí a gente entra no que a gente chama de grupos sociais intermediários. Então, por exemplo, trabalhadores de uma mesma empresa, de uma mesma categoria profissional, sei lá, médicos, metalúrgicos, né, trabalhadores de uma indústria, que trabalham juntos no mesmo lugar, pertencem à mesma categoria de trabalho, a mesma categoria profissional, trabalham no mesmo lugar e trabalham juntos na mesma empresa, no mesmo consultório, no mesmo escritório por anos.
essas pessoas vão formando um laço de amizade, começa a frequentar um a casa do outro, começa a conhecer a família um do outro. Então isso vai fazendo com que essas pessoas compartilhem experiências tanto profissionais quanto pessoais, quanto sociais, e vão fazendo com que essas pessoas tenham laços mais estreitos, vão formando laços mais próximos. Então, elas vão estabelecendo uma convivência maior, e isso faz com que essas pessoas tenham uma relação que tenha ao mesmo tempo características de um grupo social primário, né, um conhecimento próximo, passar muito tempo junto, de ter um contato maior, ter uma intimidade maior, conhecer mais a pessoa, o que ela faz, como que ela vive, e ao mesmo tempo uma relação de grupo social secundário, que é uma relação de trabalho vinculada a regras da instituição e assim por diante. Então isso é o que a gente chama de um grupo social intermediário. Quando você tem um grupo de pessoas que tem relações que misturam características de um grupo social primário com as de um grupo social secundário. Esses grupos sociais intermediários, eles já foram, na nossa sociedade, o tipo de grupo social mais comum entre as categorias profissionais e entre os grupos religiosos. Então, pessoas que frequentam a mesma igreja, por exemplo, formavam, né, ou tendem a formar um grupo social intermediário. E pessoas da mesma categoria profissional, antigamente, costumavam formar grupos sociais intermediários. Então era muito comum que pessoas que trabalhavam no mesmo lugar passavam muito tempo trabalhando no mesmo lugar e formavam uma amizade mais próxima com pessoas que trabalham nesse lugar. Hoje em dia, o mercado de trabalho tem uma dinâmica diferente, então é muito raro que uma pessoa passe muitos anos trabalhando no mesmo lugar. Hoje é normal e é até esperado que a pessoa mude de emprego com certa frequência. Uma pessoa que passa mais do que 2, 3 anos no mesmo local de trabalho, ela não é muito bem vista. Então, depois de 2 ou 3 anos, você tem que ou ser promovido, ou ir para outra empresa, ou ir para outro ambiente da mesma empresa, ir para outro lugar, ser transferido para uma outra filial, enfim. Hoje em dia é cada vez mais raro que as pessoas passem muitos anos numa empresa. Antigamente isso era absolutamente comum, a pessoa trabalhar 10, 15, 20 anos, 30 anos no mesmo lugar. Isso era comum. Hoje em dia isso é cada vez mais raro. As pessoas mudam de emprego com certa frequência. Então é muito difícil se formar grupos sociais intermediários em ambientes de trabalho. Os ambientes de trabalho são cada vez mais exclusivamente grupos sociais secundários, em que as pessoas têm relações menos estreitas. Mas mesmo assim, nada impede que com algumas pessoas do seu ambiente de trabalho você tenha uma relação mais próxima, você forma uma amizade. Às vezes você passa pouco tempo no ambiente de trabalho ou pouco tempo numa escola, mas você forma uma amizade com uma pessoa que vai fazer com que essa pessoa tenha uma relação mais próxima com você. Mas não é disso que a gente está falando, das relações de amizade. A gente está falando dos grupos sociais. Né? O grupo social primário é aquele que vai ter as pessoas do grupo têm relações muito próximas entre si. Um grupo social secundário é uma relação menos intensa, uma relação mais institucional, digamos, mais através das normas de convivência. E você tem um grupo intermediário que as pessoas têm uma certa relação de proximidade, mas também mas o vínculo principal dessas pessoas é um vínculo profissional ou um vínculo acadêmico, enfim, um vínculo mais institucional. Então, então a sociedade em que a gente vive hoje tende a fazer com que nós tenhamos mais relações ou que nós integremos cada vez mais grupos sociais secundários. Grupos sociais primários e grupos sociais intermediários, eles são menos comuns. Eles estão ficando menos comuns na nossa sociedade. Então a gente tem cada vez menos relações de proximidade com o grupo que a gente pertence. A gente tem cada vez mais relações institucionais com o grupo que a gente pertence. E também pode acontecer de no mesmo espaço, no mesmo lugar, a mesma pessoa ter laços diferentes ou pertencer a tipos de grupos diferentes dentro de um mesmo espaço. Por exemplo,
um estudante numa escola. Né? Eu sempre dou esse exemplo da escola porque é o mais fácil de vocês entenderem, porque é o que vocês estão convivendo. Dentro de uma escola, um determinado aluno, com alguns colegas, ele vai ter laços muito estreitos de amizade para além da escola, que a pessoa vai ser sua amiga para além da escola. Às vezes você tem um colega no Instituto Federal que já era seu amigo de antes do Instituto Federal, que você já conhecia ele de fora. Ou você conhece ele no Instituto Federal, mas acaba criando um laço de amizade muito profundo em que você vai frequentar a casa dele, ele vai frequentar a sua casa, vocês vão sair juntos e vocês vão criar um laço de amizade e vão formar um grupo de amigos para além do Instituto Federal, para além da escola. Esse grupo é um grupo primário, que vocês vão ter uma relação que essa relação já não tem a ver com a escola. A escola foi só onde vocês se conheceram. A relação de amizade está para além da escola, é outra coisa. Então aí é um grupo, você forma com essas pessoas um grupo social primário. Né? A gente tem no IF vários desses grupos sociais que pessoas que se conheceram na escola e tem uma amizade que vai para além da escola. Com outras pessoas, com outros colegas, você vai estabelecer relações sólidas e duradouras. Você vai se tornar muito amigo dessa pessoa, você vai ter um convívio grande com essa pessoa. Vocês vão fazer parte dos mesmos grupos dentro da escola, eventualmente vocês vão fazer parte dos mesmos projetos dentro da escola, sei lá, um projeto extraclasse, um projeto extracurricular, um grupo de pesquisa, um projeto de ensino, um projeto de extensão. Vocês vão fazer várias atividades juntas dentro da escola, vocês vão ter uma grande amizade, vocês vão ter bastante proximidade, vocês vão fazer muita coisa juntos na escola, mas fora da escola vão ter pouco contato. Com essas pessoas você vai acabar formando um grupo intermediário. Né, você vai ter um contato mais próximo, você vai conhecer, eventualmente você vai até na casa da pessoa, eventualmente vocês até vão sair juntos, mas assim, vocês sempre vão estar próximos, sempre vão estar ligados por causa da escola. Vocês vão ter contato por conta da escola. A escola vai fazer com que vocês tenham contato. Esse grupo intermediário pode vir a se tornar um grupo primário depois, mas a princípio você só tem relação com essa pessoa por causa da escola. Se não for por motivos ligados à escola, você acaba perdendo contato com essa pessoa. Então é um grupo primário. Então você vai ter uma relação de proximidade com esse grupo, mas esse grupo só vai existir por causa da escola. Deixando de ter o fator escola, esse grupo perde o contato, perde relação. Então ele é um grupo social intermediário. Agora, com outros colegas, você só vai ter uma relação momentânea. Você vai frequentar a mesma sala de aula, eventualmente você vai fazer um trabalho em grupo, eventualmente você vai conversar com ela no intervalo, vai trocar uma ideia, mas ela não vai ser uma pessoa próxima, você não vai ter uma relação de amizade. Fora ali do convívio da escola, do dia a dia, você não vai ter contato nenhum com essa pessoa. Essas pessoas vão formar com você um grupo secundário. Então você só vai ter o contato ali do cotidiano, da escola. Fora do ambiente escolar, fora da relação normal ali do dia a dia, você não tem contato com essa pessoa. É o grupo secundário. Não quer dizer que você não vai ver essa pessoa. Você pode até encontrar essa pessoa na rua, cumprimentar, falar com ela por uma rede social. Mesmo assim, é um contato mais superficial. Assim, você não tem uma amizade, uma proximidade maior, um contato mais intenso. É só uma coisa mais formal, assim. Então, esse é o grupo secundário. Você não vai ter tanta proximidade, ok? Outro conceito importante quando a gente vai falar de socialização e de interação social e de controle social são as categorias sociais. O que é uma categoria social? Uma categoria social é um grupo de pessoas que exerce a mesma atividade, portanto tem muito em comum, só que são pessoas que não estabelecem nenhum laço entre si. Então a gente chama de categoria, né? Em sociologia a gente chama de categoria um grupo de pessoas que têm as mesmas características, que exercem a mesma função na sociedade, mas que não se conhecem, não tem nenhum vínculo entre si. Então a gente considera essas pessoas um grupo porque elas vivem basicamente as mesmas experiências, mas elas não têm nenhuma relação entre si. Elas não se conhecem ou até já ouviram falar uma da outra, mas não tem nenhuma relação entre elas. O que é uma categoria? O que pode ser uma categoria social, por exemplo? Os consumidores de uma mesma loja.
pessoas que compram na mesma loja. Essas pessoas têm em comum o fato de frequentarem a mesma loja, de comprarem os produtos dessa loja. São consumidores dessa loja, então elas provavelmente têm um gosto parecido, porque elas vão na mesma loja. Elas se vestem, uma loja de roupa, por exemplo, elas se vestem de forma parecida, porque elas compram os produtos na mesma loja. Então elas têm algo em comum, só que elas não se conhecem, elas não têm nenhuma relação direta entre si. A única relação entre elas é o fato de elas comprarem na mesma loja. Então isso forma uma categoria de consumidores da loja tal. Outro exemplo de categoria, trabalhadores procurando emprego. Pessoas procurando emprego têm uma característica em comum, elas estão fora do mercado de trabalho e estão buscando se reinserir no mercado de trabalho. Então elas vão ter uma vivência, uma série de práticas, uma série de experiências em comum. Todo desempregado vai passar por uma série de experiências, ele vai passar por construir um currículo, por levar esse currículo num lugar, por buscar entrevistas de emprego. Então, as pessoas que estão procurando emprego, elas têm uma série de características, uma série de práticas em comum, elas têm várias coisas em comum. Então, a gente pode considerar essas pessoas um grupo, um conjunto de pessoas. Mas elas não têm relações diretas umas com as outras. A única coisa que elas têm em comum é o fato de elas estarem desempregadas. Então, como elas não têm relações diretas entre si, elas não formam um grupo social, elas formam uma categoria social, ok? E aí a gente pode colocar outros exemplos, assim, a gente pode pensar alunos de institutos federais no Brasil, né? Um grupo social, os alunos do campus avançado uruguaiano do Instituto Federal Farroupilha. É um grupo social, porque os alunos têm contato, eles se conhecem pelo menos de vista, eles frequentam o mesmo ambiente, eles interagem entre si. Agora, os alunos dos institutos federais do Brasil, aí a gente tem uma categoria. Os alunos dos institutos federais por todo o Brasil têm uma série de características em comum. Eles frequentam o ambiente do Instituto Federal, eles têm aula no Instituto Federal com um tipo de professor mais ou menos comum que tem por todo o Brasil nos institutos federais, ele passou por um processo seletivo, enfim, tem uma série de características em comum. Mas os alunos dos institutos federais Brasil afora, eles não se conhecem, eles não têm uma relação. Né? Vocês não conhecem, vocês não são amigos, vocês não interagem com todos os milhares de alunos de institutos federais que existem no Brasil inteiro. Então, com os demais alunos ou com os alunos dos demais institutos federais do Brasil, vocês formam uma categoria social. Vocês têm traços em comum com essas pessoas, mas vocês não têm relações diretas com essas pessoas. Então, vocês têm algo em comum, mas não se relacionam com elas. Então, vocês não formam um grupo social, vocês formam uma categoria social, ok? Se ficar difícil de entender, se gerar dúvidas, mandem por e-mail, mandem por WhatsApp. Eu sei que às vezes confunde, ok? Então vamos do grupo social, tem grupo social primário, grupo social secundário, grupo social intermediário. Falamos de categoria social, ok? São os conjuntos de pessoas que nós temos na sociedade. Agora a gente vai falar da interação social. Interação social é as pessoas interagindo entre elas na sociedade. Ó, que coisa simples, né? Interação, interagir, né? Ter contato com os outros. A interação social é o modo como o sujeito estabelece relação com os demais indivíduos e com a cultura. Então, a interação é como eu me relaciono com os outros indivíduos, com as outras pessoas na sociedade e com a cultura. Então, a gente estudou a cultura, né, no módulo anterior, na sequência anterior, e a gente viu que todo indivíduo inserido na sociedade ele tem contato com a cultura. E a interação é o que me permite ter contato com as outras pessoas e com a cultura da sociedade, ok? Essa interação também pode ser entendida como um conjunto de influências recíprocas desenvolvidas entre indivíduos e entre estes e os grupos sociais. Como assim? Conjunto de influências recíprocas. Eu influencio o outro e o outro me influencia. Isso é recíproco, é quando vai e volta. Eu influencio o outro me influencia. Então a interação é um caminho de mão dupla. Quando eu estou interagindo com alguém, eu estou influenciando a pessoa e a pessoa está me influenciando.
E essas influências são recíprocas entre indivíduos, uma pessoa com a outra, e entre o indivíduo e o grupo. Então, quando eu estou interagindo com o grupo, eu estou influenciando o grupo e o grupo está exercendo influência sobre mim. Ok? Então, a interação é isso. A interação é uma troca. Eu interfiro no outro, ou interfiro no grupo, e o outro ou o grupo interfere em mim. Ok? Todo processo de socialização, acontece em algum contexto de interação social. Vamos lembrar o que é socialização? Vamos voltar aqui. Então, socialização, processo pelo qual a sociedade concebe os indivíduos e os indivíduos concebem a sociedade. Então, a socialização é o processo pelo qual eu, indivíduo, me insiro na sociedade e a sociedade me insere como indivíduo nela. Então, a socialização é uma troca. Portanto, toda socialização acontece num contexto de interação. Então, na interação, eu influencio a sociedade me influencia. Entenderam? Então, a socialização ela passa necessariamente por uma interação, por um contato, né, entre o indivíduo e outro indivíduo, ou entre o indivíduo e o grupo ao qual ele pertence. Então, todo o processo de socialização acontece numa interação. Um dos pensadores mais importantes da história da sociologia e que pensou sobre a interação social é o alemão Georg Simmel. Ele viveu entre 1858 e 1918, então a maior parte da vida dele ele viveu no século XIX e ele morreu ali no início do século XX. O Simmel, na época em que ele viveu, ele era meio mal visto pelos outros sociólogos. Os outros sociólogos achavam que ele pensava umas coisas nada a ver. Mas, na verdade, o Simmel era um sociólogo à frente do tempo dele. Hoje, mais de 100 anos depois da morte dele, ele é um pensador extremamente importante, extremamente relevante. Os estudos dele são extremamente atuais. E o que ele pensou sobre sociologia influenciou muito historiadores e sociólogos do final do século XX e começo do século XXI. Então ele é um exemplo de alguém que na sua época não foi compreendido direito, porque o que ele pensou, o que ele imaginou, a maioria das pessoas só ia entender muito tempo depois. A sociedade precisou andar um pouco para as pessoas olharem e falarem: nossa, o que o Simmel falou tinha sentido, fazia sentido o que ele falou. Mas a gente ainda não tinha percebido naquela época. Agora, olhando para trás, a gente vê que realmente faz muito sentido o que o cara falou. Na história da ciência isso acontece de vez em quando. Alguém propõe uma coisa, escreve um trabalho, propõe uma teoria, formula uma hipótese que as pessoas na época olham e falam: que ridículo, viajou, nada a ver isso aí que ele está falando. Aí as pesquisas avançam e os pesquisadores falam: nossa, o cara já estava pensando isso aqui que a gente só entende. 20, 30, 40, 50 anos atrás o cara estava pensando isso aqui que a gente só entendeu agora. Né? Enfim, eu falo bastante do Simmel porque tem um texto do Simmel do comecinho do século XX que foi a base para eu iniciar minhas pesquisas de mestrado e doutorado agora no século XXI, e esse texto ao qual eu me refiro é de 1902, assim, tipo, ele é de muito tempo atrás, mas ao mesmo tempo ele é muito atual. Ele fala de coisas que a gente observa na sociedade, ou que a gente observou na sociedade nas últimas décadas, e que ele já estava percebendo que isso poderia acontecer na época dele, mas a maioria das pessoas ainda não tinha enxergado isso. Então por isso que a gente fala que ele é um sociólogo que pensa à frente do tempo. Ele está falando da época dele, mas ele já percebeu que a sociedade poderia chegar num ponto, e que realmente chegou, e que na época dele as pessoas achavam que não. Enfim, para o Simmel, esse sociólogo alemão, a sociedade é o resultado das interações estabelecidas entre os indivíduos. Percebam o seguinte, ele vivia numa época em que
analisei com vocês devem se lembrar quando a gente falou das aulas da cultura, ele viveu numa época que tinha antropólogo achando que existia determinismo social, tinha antropólogo achando que tinha determinismo geográfico. Então ele achava que as sociedades eram determinadas. Então tinha gente que achava que as sociedades eram determinadas pela biologia, por características que passavam de pai para filho, e tinha gente que achava que a sociedade era determinada pelo meio ambiente, que o ambiente determinava como as pessoas seriam. E o Simmel está dizendo nessa época que a sociedade é resultado da interação entre os indivíduos. Então são os indivíduos que moldam a sociedade e não a sociedade que molda os indivíduos. E na época essa ideia dele era um tanto quanto revolucionária. Por isso que ela só vai ser muito aceita depois, muito tempo depois. Porque muito tempo depois os antropólogos, sociólogos, historiadores vão falar, olha, são as pessoas no dia a dia que constroem a história, que constroem a sociedade, que constroem a cultura, e não o contrário. Então por isso que essa ideia era revolucionária para a época. E essa corrente de pensamento dele, que tenta entender a sociedade a partir das relações entre indivíduos, ela ficou conhecida como microsociologia. Por que microsociologia? A sociologia ela olha para a sociedade. A sociedade é um conjunto grande de pessoas. A microsociologia vai tentar entender a sociedade como um todo, olhando para as relações específicas de pequenos grupos ou de indivíduo com indivíduo. Então, por isso, microsociologia. Você reduz para um número pequeno de pessoas a observação para você compreender o todo da sociedade. Então, para ele, a sociedade, a grande sociedade, né, o grande conjunto de pessoas, ele é formado a partir de relações individuais, de pequenas relações entre as pessoas no cotidiano. Essa ideia vai influenciar, tem a ver, não sei dizer se ela influencia diretamente, mas ela tem a ver com uma corrente de historiadores que é a microhistória, que vai olhar para pequenos indivíduos para a história de personagens pequenos, de personagens desconhecidos, o cotidiano das pessoas. Então, né, e essa ideia da microhistória ela é do final do século XX. Então, percebam, cara, lá no começo do século XX tem uma ideia que ela vai se difundir, vai ser aceita no final do século XX. Então, percebam que, né como ele pensou algo que fazia sentido, mas na época dele parecia que não. As pessoas vão perceber que faz sentido muito tempo depois. Enfim, deixa eu parar de viajar sobre o Simmel. Foco é a interação social. Então, seguindo o raciocínio do Simmel, a gente vai entender que para formar a sociedade, o conteúdo dessas interações entre pessoas precisa seguir um conjunto de parâmetros que orientam as diferentes formas de interação. Então, a sociedade é formada pelas interações entre as pessoas, né? A microsociologia vai olhar para essas interações entre pessoas, não só para o todo da sociedade, mas para as interações entre indivíduos. Só que essas interações entre indivíduos, elas vão seguir alguns padrões, alguns parâmetros que são socialmente estabelecidos ou culturalmente estabelecidos. Então essas interações, elas não são aleatórias, elas seguem uma série de padrões que a sociedade já veio construindo ao longo do tempo. Então existem padrões de comportamento que os indivíduos aprenderam culturalmente, né? A gente viu nas aulas sobre cultura, o indivíduo ele aprende como interagir na sociedade através da cultura, e as relações, as interações que ele vai tendo com outros indivíduos partem dessas regras que ele aprendeu. Então existem uma série de normas e padrões a serem seguidos. Essas interações partem dessas normas e padrões e essas interações vão formando a sociedade e podem ou não transformar essas normas e esses padrões. Ok? Então, as interações sociais elas se desenvolvem com bases nesses parâmetros que são aprendidos. Então, os indivíduos estão formando a sociedade, mas a sociedade deu as regras para esses indivíduos. E esses indivíduos vão construindo a sociedade a partir dessas regras. E pode ser que ao longo do tempo eles vão, pode ser não. Muitas vezes, normalmente, essas regras vão sendo redefinidas. Então, por isso que a gente está falando da questão da interação. A interação tem a sociedade moldando, a socialização, né? A sociedade moldando o indivíduo e o indivíduo moldando a sociedade. Entenderam? A sociedade tem uma série de regras, os indivíduos agem dentro dessas regras.
conforme eles vão interagindo uns com os outros e eles com o grupo, eles podem ir transformando essas regras ou reafirmando essas regras. Ou eles mantêm as regras ou eles mudam as regras. E aí a sociedade transforma o indivíduo e o indivíduo transforma a sociedade. Aí que vem a interação. Então ficou clara a ideia de interação? O indivíduo mexe com a sociedade mexe com o indivíduo. Ok? Exemplo, né, dessas interações sociais que são montadas a partir desses parâmetros. Um grupo de amigos resolve formar um time de futebol do bairro. Esse time de futebol é um time amador. Então esse time de futebol, ele não vai seguir as regras dos times profissionais, por exemplo. Ele não vai seguir os padrões dos times profissionais. Ele não vai necessariamente jogar com 11 jogadores e participar de campeonatos e competições oficiais e seguir as regras e tal. É um time do bairro, um time amador. É um time para as pessoas se divertirem. Mas esse time, ele foi criado a partir de interações entre indivíduos. Microsociologia, interações entre indivíduos. Mas esse time ele vai seguir regras e padrões estabelecidos pela sociedade. Mesmo ele sendo amador, mesmo ele não seguindo as regras de um time profissional, ele vai imitar os times de futebol que já existem. A sociedade já definiu o que é um time de futebol. Se esse time de amigos resolve criar um time de futebol, só que esse time de futebol resolve que eles vão jogar numa quadra com 2 times de 5 e ganha quem acertar mais bolas dentro de uma cesta. Isso não é um time de futebol, isso é um time de basquete. Então, para ele ser um time de futebol, ele vai seguir o que a sociedade determinou que é um time de futebol. Só que, claro, as regras do futebol, esse time de futebol pode, de repente, é um time amador, de repente se torna um time profissional, e esse time profissional pode ter uma tática, um esquema tático, um tipo de treino, uma forma de jogar que vai influenciar outros times, e esses times vão jogar de forma diferente, e essa forma diferente de jogar, de repente, pode influenciar nas regras do futebol, e as regras do futebol podem mudar porque se está jogando de uma forma diferente. Então, por se jogar de uma forma diferente, isso vai mudar as regras. E os novos times que surgirem vão surgir imitando essas novas regras. Então, essas interações entre indivíduos podem transformar a sociedade. Né? No futebol de campo, digamos, essas transformações acontecem com menos frequência, mas elas aconteceram ao longo da história. Hoje em dia, se você recua a bola para o goleiro não pode pegar com a mão. Antigamente podia. Né? Antigamente não podia fazer substituição durante o jogo, hoje pode. Agora eles já estão pensando na possibilidade de fazer mais substituições, estão pensando em mudar a regra do impedimento. Recentemente no futebol teve a ideia do árbitro de vídeo que foi colocado, que antigamente não tinha, mas isso mudou, porque a sociedade foi mudando, isso mudou a regra do esporte. A gente pode pensar no vôlei, por exemplo, o vôlei passou por uma série de transformações. Vôlei, antigamente não tinha o jogador na posição de líbero, hoje tem. Antigamente no vôlei tinha uma coisa muito chata chamada vantagem, que você tinha que fazer 2 pontos seguidos para valer 1 ponto, hoje em dia não tem mais. O basquete mudou, antigamente o basquete não tinha linha de 3 pontos, hoje em dia tem. Antigamente tinha algumas movimentações do basquete que eram diferentes, que hoje em dia não se faz mais. Antigamente, só na NBA era dividido em 4 períodos. Hoje em dia, no mundo inteiro, se divide o jogo em 4 períodos. Então, assim, a NBA fez algumas mudanças que o resto do mundo copiou ou não. Enfim, então um grupo pode ir nas suas interações e transformando o restante, né, e transformando a sociedade. Desse exemplo do esporte, mas isso pode acontecer em várias outras situações. Vocês podem pensar nelas e me mandarem os exemplos que vocês pensaram por WhatsApp ou por e-mail depois, para a gente ver se concordam. Ok? Então, o Simmel, ele pensa isso. As transformações, as interações formam a sociedade. Só que essas interações partem do que a sociedade estabeleceu. As regras, normas, práticas que a sociedade estabelece coloca um conjunto de possibilidades para as pessoas agirem, mas essas interações podem ir moldando a sociedade e essa sociedade pode se transformar, ok?
formas de interação social, como que as pessoas interagem, né? As formas de interação social, elas se repetem. Você tem um conjunto de formas de interagir e as pessoas interagem dentro dessas formas. Só que o conteúdo dessa interação, ele pode mudar de uma para outra. Exemplos de interação social, a gente tem a cooperação, a competição e o conflito. Exemplo de cooperação, trabalho doméstico e atividades escolares. Então, pessoas trabalhando em casa. A família se ajuda para arrumar a casa, para deixar tudo em ordem. Isso é um tipo de cooperação, as pessoas se ajudando. Atividades escolares também é um tipo de interação. Um grupo de alunos que se junta para fazer um trabalho em grupo. Também é um tipo de cooperação. O conteúdo da cooperação é diferente no trabalho doméstico e na atividade escolar, mas o tipo de interação social é o mesmo, a cooperação. Também temos a competição. É um tipo de interação, as pessoas que interagem de forma competitiva. Você tem um grupo de pessoas competindo por uma vaga de emprego, num concurso público. Isso é um tipo de competição. Mas você tem um outro tipo de competição, é competição também, mas com um conteúdo diferente, que é uma competição esportiva. Um conjunto de times disputando um campeonato de futebol. Isso é uma competição esportiva. O conteúdo dessa competição é diferente. A natureza da competição é diferente. Uma coisa é você competir por uma vaga de emprego, outra coisa é você competir para ganhar um troféu. Mas é competição também. E você tem as relações de conflito. É diferente um conflito entre duas pessoas que estão disputando, sabe, um vendedor de uma loja que acusa um cliente de não ter pagado, um calote, e ele entra na justiça contra esse cliente. É um conflito. Também é um conflito, mas com uma natureza um pouco diferente, quando um grupo de trabalhadores entra em greve contra um patrão que não está pagando salário. Ou contra um patrão que está exigindo, que está proporcionando condições ruins de trabalho. É um tipo de conflito. Outro conflito, um grupo de trabalhadores sem terra em conflito contra um fazendeiro que tem terras improdutivas. É um outro conflito. O conteúdo é um pouco diferente, mas também é uma relação de conflito. Outro pensador, outro sociólogo que pensa sobre as interações sociais é o Irving Goffman, que é um sociólogo canadense. Faleceu em 1982. Ele pensa as relações sociais dentro do que ele chama de situações sociais. Então, para ele, essas interações entre pessoas, entre indivíduos e dos indivíduos com os grupos, acontecem dentro do que ele chama de situações sociais. O que é uma situação social? Situação social é um ambiente histórica e socialmente definido. Como assim? Você tem um determinado contexto, e esse contexto foi formado pelo que foi acontecendo ao longo da história e pelas interações na sociedade, pela forma como a sociedade se construiu. Então não é um ambiente aleatório, é um ambiente em que as situações estão mais ou menos dadas ali. Então você tem uma situação, um momento histórico e um momento social que proporciona o que é possível acontecer dentro das interações sociais. Então as interações sociais elas estão ligadas com o momento histórico e com o que a sociedade está vivendo. Né? Não dá para uma interação social acontecer em Uruguaiana em 2020 da mesma forma que acontecia em Paris em 1342. Né? São momentos históricos e sociedades completamente diferentes. Então as interações sociais vão funcionar de formas diferentes. Segundo Irving Goffman, esse contexto social e histórico que vai proporcionar as interações sociais, ele é composto por uma série de rituais que ordenam as interações sociais. Uma série de rituais, assim, uma série de procedimentos. Não é necessariamente um ritual religioso, mas uma série de procedimentos. E esses rituais, eles permitem aos indivíduos e aos grupos se identificarem e serem identificados e monitorados pelas formas de agir, falar e responder em cada situação. Então, dentro de um determinado contexto histórico-social, existe um conjunto de regras que a pessoa tem que seguir para interagir na sociedade dentro daquele contexto, dentro daquele momento. E, segundo o Goffman,
É tarefa da socialização. Socialização é essa relação do indivíduo com a sociedade, da sociedade com o indivíduo. É tarefa da socialização fazer com que o indivíduo perceba a forma correta de agir em cada interação social. Então a gente aprende socialmente, culturalmente, a interagir de forma correta em cada situação. Exemplo, festa de aniversário. Eu posso não conhecer o aniversariante, ou conhecer muito pouco o aniversariante. Se eu vou numa festa de aniversário, eu sei que é socialmente aceitável que eu, quando chegue na festa, dê os parabéns para o aniversariante. Se eu for numa festa de aniversário e não cumprimentar o aniversariante, todo mundo vai olhar para mim e falar: nossa, que pessoa mal educada. Então, eu sei que é interessante levar eu cumprimentar o aniversariante. É de bom tom levar um presente. Se eu tenho mais proximidade, pode ser que eu leve um presente melhor. Se eu tenho menos proximidade, levo um presente não tão bom. Ou se eu tenho muito dinheiro, ou se eu quero me aparecer, ou enfim, etc, etc, etc. Então tem a coisa. É socialmente aceitável dar um presente. É socialmente esperado que eu dê os parabéns. Não é de bom tom se eu for no aniversário e não cumprimentar o aniversariante. Dependendo da situação, pode ser que eu leve presente ou não, mas se eu não levar presente, muita gente vai olhar para mim e falar: nossa, nem trouxe presente, só veio para comer. Então, tem uma série de regras, uma série de normas que vão determinar como me comportar numa festa de aniversário. Outro exemplo, um casamento. Vou no casamento de uma pessoa na igreja. Normalmente na igreja a noiva se casa de branco. Aí eu, convidado, vou lá e uso um vestido branco. Socialmente inaceitável. Todo mundo vai olhar e falar: nossa, tá querendo se aparecer, tá querendo ficar no lugar da noiva. Então, no casamento, tem uma série de coisas que é esperado. No casamento, é esperado que você cumprimente os noivos. Se você vai no casamento e não cumprimenta os noivos, não é socialmente bem visto. Né? Tem a forma de se vestir. Tá lá no casamento, normalmente as pessoas usam trajes sociais. Aí você vai lá mal vestido, as pessoas vão te olhar torto. Então, tem uma série de comportamentos que a sociedade nos ensina que nós devemos ter em determinadas situações. Claro, se a gente pegar a ideia do símil, as interações entre os indivíduos e dos indivíduos com o grupo pode ser que modifiquem essas regras que a sociedade ensina, mas a sociedade estabelece um conjunto de normas e de práticas que a gente deve seguir, e na socialização a gente aprende a seguir essas normas. Pode ser que essas normas vão se transformando historicamente, pode ser que as interações transformem essas práticas. Mas, a princípio, a gente inicia a nossa interação social a partir das práticas que a gente aprende através da sociedade. Ok? Então, a ideia do Irving Goffman é essa, que nós nos comportamos, que nós estabelecemos as nossas interações a partir daquilo que a sociedade nos ensina que é adequado ou não em cada situação. Então, a forma de me comportar numa festa de aniversário é diferente da forma de me comportar num velório, por exemplo. Então, eu tenho que saber agir dentro de cada situação e as interações elas vão ser delimitadas por essas normas. Que eu, como indivíduo, posso romper com essas normas ou não. Só que se eu romper com essas normas, eu corro o risco de ser mal visto. Por exemplo, se eu vou num velório, vou cumprimentar o filho da pessoa que faleceu, e ao invés de dar os pêsames, eu dou os parabéns, vai soar estranho. A norma social diz que eu tenho que dar os pêsames, né? Oferecer os meus sentimentos à pessoa e não dar os parabéns, ou dar risada, enfim. Então tem essa coisa, né, da interação social, ela é estabelecida a partir de determinadas regras que eu aprendo através da socialização. A socialização vai me ensinando, olha, no aniversário eu dou parabéns, no velório eu dou os pêsames. No aniversário eu comemoro, no velório eu lamento. Então a gente aprende essas normas, essas regras a partir da interação. Ok? Próximo vídeo nós vamos falar sobre status social, papel social e vamos começar a falar um pouco sobre controle social. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam alguma coisa, mandem dúvidas pelo WhatsApp, mandem dúvidas por e-mail. Futuramente teremos texto e exercícios para vocês irem treinando, mas eles não são obrigatórios agora. Quando a gente voltar da quarentena,
Aí a gente marca uma data limite para vocês fazerem os exercícios. Vocês vão ter um tempo aí para fazer as atividades. Mais para frente a gente combina, ok? Abraço para vocês e até mais.